como eu estava a dizer, vamos lá por partes, né? A origin. Vamos começar bem do início e bem de forma estruturada para ver se vocês entendem literalmente a 100%, ok? Então vamos lá. A origin. Portanto, por isso é que eu fiz a pergunta que fiz ao campeão Johnny, porque assim, nós temos que ver o que é realmente uma situação. Neste caso, o que é realmente a origin, ok? A origin, de facto, ele disse ali algumas situações que têm a sua verdade, ou seja, não tudo o que ele falou foi a opinião dele, obviamente. Eu também vou dar, com base na minha opinião e na minha experiência, né? Não, não é a razão absoluta, não é a verdade absoluta, ok? Mas eu posso falar com talvez um pouco mais de conhecimento a nível interno do protocolo, né? Portanto, a Origin, de facto, nasceu da situação de se tornarem um, um novo meio de pagamentos, ok? Ah, para todo o mundo, ok? Para todo o mundo. Não é só porque o pessoal da Ásia e da China é controlado financeiramente ou a nível de criptomoedas e tudo mais. Nós estamos, muitos, eu não, graças a Deus, ainda, mas nunca sei o dia da manhã, mas a maior parte das pessoas que estão cá são de Portugal e sabem perfeitamente que em Portugal já querem impor impostos, já querem impor leis sobre criptomoedas e tudo mais, né? Portanto, o que é que acontece aqui? E, pessoal, o que eu vou falar aqui pode vir a chocar um pouco a realidade de alguns, ok? Pode literalmente vir a chocar a realidade de alguns, mas eu vou dizer, a Origin já vem com, ahm, não de 2022, não de 2024 quando foi lançada, mas de antes de 2014. E eu fui buscar informações neste tempo que andei assim mais ausente, menos comunicativo nos grupos. Eu andei literalmente este tempo voltando a dar uma estudada, voltando a dar portanto, uma análise mais aprofundada ainda sobre o protocolo, sobre realmente qual é a direção que a Origin vai pegar, qual é, digamos, o objetivo que eles têm com o LGNS, derivado destas mudanças também, né? Portanto, a criação da própria blockchain eu entendo. Agora, a criação do GLGNS eu não entendia o porquê, eu não entendia o motivo, e portanto também não entendia, ou seja, eu entendia que, por exemplo, eu posso-vos falar aqui, o LGNS tem uma tendência de baixa, né? Portanto, ele, desde que foi lançado, ele teve aquele pump inicial. Portanto, se eu for reduzir aqui no gráfico, eu espero que vocês estejam a ver, então, aqui o gráfico, e vocês até podem ver que eu já tenho aqui umas linhas feitas e etc, né? Vocês, muitos não sabem o que é, mas depois com o tempo vão saber. Então, este é o gráfico da LGNS, né? O original LGNS. E ele foi lançado, como nós sabemos, a $4,5, teve aquele pump inicial. Porquê? Porquê é que ele teve este pump inicial? Porque havia poucas moedas, ok? Então, o protocolo iniciou com uma quantidade de moedas, ok, que estava disponível, em que cada um de nós podia comprar essas moedas e, nesse sentido, colocá-las num protocolo de stake, ok? O que é que vai acontecer? Esse protocolo de stake vai minerar mais moedas, porque nós estamos a ser pagos em moedas da LGNS, ok? Então, nós participamos de uma situação que temos a oportunidade de estar a ganhar na altura, cada 8 horas, agora cada 7 horas. Isso não tem nada a ver com uma mudança do protocolo da Origin, tem simplesmente a ver com uma mudança na própria blockchain que ela foi construída, que neste caso é a Polygon, ok? E se houver algum termo que vocês não entendam, por favor, ou escrevam no chat para não ficar esquecido, ou interrompam, ok? Portanto, havia poucas moedas, mas havia uma demanda, havia uma procura por essas moedas muito elevada. Ok? Então foi por isso que a moeda deu aqui o grande pump.
Alguns entraram em stake, outros começaram a vender a moeda porque ganharam ali centenas de vezes mais, ok? É perfeitamente normal. A moeda caiu e voltou a recuperar porque ainda assim ainda havia pouca moeda, ok? E só então depois as pessoas começaram a aprender mais sobre o stake, sobre tudo isso e começaram a alocar os seus ativos. Antes de continuar aqui no restante, eu posso-vos dizer que, deixem-me vir aqui a outra página. Portanto, se eu for aqui, deixem-me puxar isto para aqui para eu levar o meu seguimento. Ok? Deixem-me só aqui abrir. Eu posso-vos dizer que uma pessoa que tenha comprado um LGNS no início, a 4,5 dólares, logo no lançamento, ou a 5 ou a 6 ou a 7 dólares, não importa, mas nessa razão, um LGNS no início, mesmo, vocês podem mesmo contabilizar, se a pessoa tivesse comprado apenas um LGNS a 81 dólares, ou 80 dólares que estava, ok? Foi o topo dele e colocasse no stake, até agora, a pessoa, mesmo que, vamos fazer de outra forma, a pessoa comprou um LGNS a 80 dólares. Um a 80 dólares. A pessoa, neste momento, teria 637 LGNS. Quanto é que vale isso? Bom, vamos aqui a trade LGNS e vamos trocar aqui e vamos pôr aqui 637. 2.469 atualmente. Atualmente, ao preço de 3,88 dólares. A pessoa comprou um LGNS a 80 dólares, um ano e meio depois, tem 2.500 dólares. Isto não é história, pessoal. Isto não é história. Isto é a realidade, né? Nós, quando fazíamos aquelas apresentações com a equipa americana, o Marcos está aqui, não me deixa mentir, o Daniel está aqui, não me deixa mentir, a Patrícia está aqui, não me deixa mentir. Que eles mostravam um caso de estudo que uma pessoa comprou, creio eu, 16 mil dólares, 16 mil dólares de valor da LGNS quando ela estava a 80 dólares, portanto, eu não quero estar a dizer asneiras, portanto, eu ia dizer em março, pronto, foi em abril de 2024. E a pessoa sacou o valor, colocou em stake e sacou em dezembro de 2024. Uma queda de mais de 80% do valor. A pessoa comprou 16 mil dólares lá em cima e vendeu a dezembro de 2024. A pessoa conseguiu sair com 60 mil dólares no bolso. Apesar da moeda ter caído 80%. Ok? Portanto, isto diz-nos o quê? Diz-nos que o protocolo é sustentável sob uma forma, porque estamos a receber moeda, vai depender do preço, obviamente, de mercado, etc, etc. Agora, retornando ao inicial, então, a Origin, de facto, foi criada para ser uma revolução no setor de finanças. Mas literalmente uma revolução, pessoal. Eu fui ao encontro de informação de 2014. De 2014, vocês conseguem imaginar 2014? Há 12 anos atrás, eles já estavam a planear e já estavam a prever, literalmente a prever, situações que já aconteceram, como o Covid, como a guerra, como eu não sei até que ponto eu devo dizer isto, mas aquilo que eu consegui encontrar e aquilo que eu fui ver dentro da Dark Web, porque eu tive que me meter dentro da Dark Web para chegar a essas informações, hum, é que eles já previam a Terceira Guerra Mundial em 2018, não para acontecer em 2018, mas para acontecer agora num tempo próximo. Eu não quero estar aqui de forma a alarmar ninguém e tudo mais. Mas posso-vos dizer o seguinte: eles previram, e está escrito com data de 2017 e 2018, que a Terceira Guerra Mundial iria começar com o Israel a atacar o Irão e a América a se meter no meio e então até entrar a China. Portanto, vocês vejam a direção das coisas que estão a ser acontecidas agora, em 2026 e tirem as vossas conclusões. Eles previram o Covid de 2021, eles não disseram que ia ser em 2021, não está escrito que ia ser em 2021, eles usam sempre o termo num futuro próximo, mas eles falaram de uma gripe mundial com vacinas a serem postas, etc.
Sabem quando? Em 2014. E isto só aconteceu em 2020 ou 2021, né? Portanto, eles de facto, e isto para chegar aonde que eu estou-vos a falar isto, eles de facto, eles já estão a vir a estudar este protocolo desde há muito mais tempo do que aquilo que a gente pensava. É um protocolo de facto, ah, como é que se diz? Um protocolo de facto, não é honesta bem a palavra que eu quero dizer, mas um protocolo com um intuito propositadamente para aquilo. Portanto, porquê? Pronto, eles fizeram uma declaração para o mundo quando começaram portanto, a entrar no mercado e tudo mais, que nós já vimos essa declaração e nós podemos ver que com base nessa declaração eles estão a cumprir, como o Daniel falou, e com base no white paper, eles também estão a cumprir com tudo o que falaram. Eles falaram literalmente que as finanças, tudo que envolve dinheiro, tudo que envolve finanças, iria ser controlado. E nós já estamos a vivenciar isso cada vez mais, agora, né? Antigamente não era tão controlado, agora já é mais controlado. Portanto, como eu digo, nós vamos a qualquer lado, vamos gastar este dinheiro, vamos gastar aquilo, vamos gastar acolá, não sei quê. Vocês pensam que, por exemplo, pagar a dinheiro não é controlado? Como eu vi num podcast sobre finanças e sobre dinheiro, que o dinheiro não é traceável. Meus amigos, vocês sabem, eu por acaso não tenho aqui a minha carteira comigo, está lá em cima. Mas vocês sabem que a nota que vocês usam para pagar o combustível, a alimentação, o que quiserem, literalmente a nota de papel é numerada e seriada. Então ela é rastreável. Então um podcast real de televisão fez um podcast desses a falar sobre o dinheiro e dizer que não era traceável o dinheiro. Meus amigos, é traceável. Só não é traceável o que ele faz de um ponto ao outro, ou quem o detém. Mas a partir do momento que aquela nota chega a um posto de combustível, eles entregam no banco e eles sabem que aquela nota foi parar ali. De onde é que ela veio? Eles sabem que veio daquela pessoa que levantou aquele dinheiro. Ok? Porquê? Como é que vocês têm dinheiro? Vão ao banco e levantam. Hoje em dia, não há ninguém que os pague em dinheiro, o salário, portanto, o que vocês quiserem pensar, né? E outra coisa é, em relação aos bancos, todas as transações são registadas. Portanto, essa parte vocês já sabem, já falei várias vezes. Mas vocês pegarem e irem a um café ou irem a um restaurante, pagarem um jantar, 50 euros. Ok, vamos pagar o jantar com o cartão. Pumba. O jantar foi 50 euros, mas o dono do restaurante só recebeu 46 euros. Esse dono do restaurante vai ao cabeleireiro, são, digamos, são 40 euros, não importa, são 40 euros. Ele tem os 46, ele vai pagar com o cartão, e desses 46 ainda lhe sobra 6, mas os 40 que pagou ao barbeiro já só chega no barbeiro 37. Esse barbeiro vai à mercearia comprar 30 euros de compras, já só chega à mercearia 28 euros. Ou seja, o que é que eu estou a querer dizer com isto? Cada vez que vocês usam o vosso cartão do banco para efetuar um pagamento em qualquer lado, vocês estão a pagar uma coisa, vocês estão a pagar o serviço ao banco, vocês estão a pagar juros e vocês estão a pagar todas as vossas poupanças que vocês têm no banco. São vocês que estão a pagar as vossas próprias poupanças. Não é o banco que vos está a pagar. São vocês. Como? Através dessas taxas. Esses quatro, esses três, esses dois, milhares de transações criadas. Chega ao final, aqueles mesmos 50 euros inicial não vale nada. E o banco ficou com os 50 euros. Não sei se vocês estão a conseguir chegar lá. Não vejo nenhuma reação, não vejo nenhuma mensagem, mas eu espero que vocês estejam a seguir o raciocínio, porque de facto, esses 50 euros que vocês tinham inicialmente, eles deixaram literalmente de existir e o banco é que ficou com eles. Então, como é que o banco faz dinheiro? Dessa forma. Eles dão-nos alguma coisa? Nem por isso. Ok? Então, de facto, a origem, isto para chegar à conclusão e para chegar à parte que eu estava a dizer inicialmente, é que de facto a origem, eles querem ser o único sistema o único sistema no mundo inteiro, que vos dá o acesso a vocês gerirem o vosso próprio dinheiro,
sem taxas, sem perda de capital e sem inflação. Ou seja, por conta disto, de cada transação que vocês fazem, vocês recebem menos. Ok? Deixem só aqui acompanhar o chat, sim, completamente, já está comprovado há muito tempo. Pronto, ok. E a Cláudia, sim, já tinha noção, o Pedro abanou com a cabeça. Vale. Pronto. Espero mesmo que vocês estejam a seguir o raciocínio, porque tudo o que vai vir a partir daqui, vocês vão ver que é todo um seguimento, ok? Então, pronto. Eu não vou repetir muito mais a questão do que é a Origin, acho que fica ciente, portanto, por isso é que eu perguntei de facto ao Johnny o que é que ele acha que é a Origin, e de facto a Origin ainda não é na sua totalidade, mas vai ser literalmente o único sistema de pagamentos descentralizado do mundo inteiro, um banco descentralizado do mundo inteiro e único. É o único. Ok? Porque agora, para eles conseguirem isso, lá está, eles teriam que ter uma comunidade inicialmente, para de certa forma terem fundos inicialmente, para de certa forma conseguirem produzir tudo isso. E para lá chegarem ao ao objetivo final para lá chegarem, eles então estão aqui a admitir algumas pessoas que estão a entrar agora. Portanto, para lá chegar ao objetivo final, eles de facto tinham que construir uma comunidade, porque lá está, com fundos, com alguma forma de conseguir e ver se isso se tornaria viável. Porque não interessa estar a produzir uma determinada situação se depois não vai ter utilizadores, correto? Pronto. Dito isto, então nós sabemos que, portanto, e eles construíram a comunidade através do LGNS. Como? Através do stake. Então toda a gente quer estar a ganhar uma percentagem de 8 em 8 horas ou diariamente, ah, fazendo juro composto automático, né? É esse o caso. Portanto, ah, eu estava agora a ver outra vez o chat. Voltaste a envergonhar, ok. A Anabel está a dizer, já vi esse raciocínio algumas vezes e como os antigos queixaram sobre os juros que são baixos. Uma vez questionei quem paga os juros. A resposta, o banco. Eu disse, não, somos nós. A resposta, lá estás tu. Pronto, mas pronto, agora já sabes literalmente a matemática que está por detrás. E pessoal, pronto, isto para dizer o quê? Para dizer que, pronto, eles construíram então a comunidade, toda a gente quer estar a ganhar um X%. É como o Johnny já disse isso várias vezes no grupo, e eu sou de acordo em certa parte. No entanto, nós temos que sempre que ver, pelo menos eu tenho que sempre ver pela parte do contrato, o que é que estava inicialmente definido e tudo mais, que é a questão do percentual. Portanto, a garantia mínima. Portanto, o que é que dava todas aquelas garantias que eu falo? O mínimo era 0,20 a cada 8 horas, porque era o que estava no white paper, mas na verdade não é literalmente escrito 0,20% a cada 8 horas, né? É porque linhas de código, eu cheguei-vos a mostrar isso numa live, que tem lá aqueles cálculos todos marados, que é preciso entendê-los e é preciso, portanto, depois saber o que é que eles significam. E, portanto, o que estava previsto é que portanto, mediante o contrato adapta-se às condições de mercado, adapta-se às condições, a todas as pessoas que entram do mercado, vai diminuindo, obviamente, o stake até um ponto mínimo, porque é garantido, e para acontecer isso, eles têm que produzir mais LGNS, porque senão chegava um momento que já não havia mais LGNS para ganhar, então o contrato secava, digamos assim. E isso não é possível. Nós sabemos que não é possível. Ok? Como? Através do código do contrato, através do que está escrito no contrato. Ok? Então, a partir daí, nós chegamos à conclusão que tinha os 0,20% a cada X blocos produzidos pela própria blockchain, que é feitos através de X transações e tudo mais, e portanto tudo isso. Agora, chega a um ponto, né, que se torna a inflação, que é o que nós estamos a ver agora. A inflação é o quê? É muita moeda a ser produzida no mercado, como o Johnny falou. Ontem não produziu, queimou muita moeda, mas no dia anterior tinha produzido imenso, né? Mas porquê? Isso é o próprio controle, o próprio contrato que controla. E isso porquê também? Porque, meus amigos, agora vamos entrar aqui na questão do A. O A é a moeda que será usada para efetuar esses mesmos pagamentos, ok? Pronto, já tinha feito introduções já à moeda A, à stablecoin A, né?
e tudo mais. E como é que isso é produzido? O A só é produzido através da mintagem de LGNS, através da produção de LGNS. Portanto, se não houver produção de LGNS, não existe o A. Se não existe o A, não existe o sistema de pagamentos. Se não existe o sistema de pagamentos, não vai existir o protocolo da ORIS, porque o objetivo deles é realmente o sistema de pagamentos, ok? Sobre tudo isto aqui por trás, há muita matemática interligada, ok? Não é algo feito por aí fora. Mas para vos explicar e para vocês terem o raciocínio. Portanto, se eles acabassem com o stake, que não podem, mas se eles acabassem com o stake, acabavam com a mintagem do A. E nós sabemos que para manter um sistema de pagamentos, ou pelo menos devíamos saber, é preciso trilhões e trilhões e trilhões de moeda. Por exemplo, se nós formos. Perdeste o sono. Hã? Diz, Daniel? Ias perdido só momentaneamente, só. Não, acho que então não fui eu, não sei, mas ok. Opa, acho que, pelo menos a mim, pareceu-me. Ok, pronto. Vá lá. Então, como eu estava a dizer, por exemplo, o euro. Quantos euros já no mercado? Vocês sabem? Quantos euros existe na União Europeia inteira? Quantos dólares americanos existe na América inteira? Ou no mundo inteiro? Quantos reais existe no Brasil? Quantos kwanzas existem em Angola? Quantos meticais existem em Moçambique? Quantos Pois é. ienes existem na China? Tudo isso são moedas produzidas, são moedas emitidas, são moedas mintadas. O mintar é produzir, é imprimir, ok? Literalmente. Não sei se, mas pronto, ligando aqui, continuando aqui no raciocínio que eu estava a falar, portanto, e aquilo que o João falou é verdade, é a inflação, né? Ou seja, a origem tem de cair de preço, porquê? Porque é inflação, é impresso mais LGNS no mercado. Então, se é impresso mais LGNS no mercado, mas não há utilização desse LGNS, o que é que acontece? O preço do LGNS cai, isso é lógico, é matemático, ok? O João deu um exemplo muito bom que é o franco suíço. E o Rafael está aqui, mais que ninguém sabe dizer. O franco suíço não tem inflação. Porquê? Porque simplesmente ele não é imprimido. Porque simplesmente ele tem um limite, as taxas bancárias são relativamente baixas, não há aquela perda de capital a cada taxa, e o mesmo dinheiro continua a ser o mesmo dinheiro que gira dentro do próprio país. Agora, uma coisa é, por exemplo, a União Europeia. É muito bonito. Mas o mesmo euro que usamos em Portugal, usamos em Espanha, usamos na França, usamos no Luxemburgo, usamos na Bélgica, usamos na Holanda, acho eu, pronto, por aí fora. Ok? Então o que é que acontece? Nós podemos estar a retirar o euro que está em circulação em Portugal e estar a movimentá-lo para outro país. Então o que é que acontece? O país, aquele país fica mais pobre, o outro fica Já mais pedi um rico. porte. Eu não ouvi, Daniel, não ouvi, Anabela. Desculpa. Não tirei o som, desculpa. Estou Ok, no não era para trabalho, aqui, ok. desculpa. Não, não, pronto. E isto para dizer o quê? Pronto, o LGNS de facto tem que ser uma moeda que tem esta inflação inicial, porque de facto, e agora eu vou-vos falar aqui, portanto, vou parar aqui um pouquinho para vos falar aqui algumas contas que eu fiz, baseado nas informações que foi buscado em relação ao protocolo, né? E há uma situação que nós temos que entender, é o supply da stablecoin A é de 20 milhões, 20 bilhões de moedas. 20 bilhões, ok? E até agora, nós só criamos ainda 2,29 bilhões de LGNS. Bilhões de LGNS. 2,29, ou seja, 10% apenas do supply necessário inicialmente para a stablecoin A. Então isto quer dizer o quê? Quer dizer que ainda temos que criar mais 18 bilhões de LGNS no mercado. Como é que a gente cria LGNS no mercado? Aplicando no stake, ok? Aplicando no stake vai criar mais LGNS, vai imprimindo mais LGNS, as pessoas vão vendendo, vai caindo mais o preço, certo? Essa inflação é uma inflação necessária, como o João falou sobre a Venezuela. Portanto, se não houvesse essa criação de mais moeda,
eles nunca sairiam da crise, nunca sairiam do mesmo sistema. Ok? Então aqui é basicamente igual, só que vai acontecer no futuro, obviamente, algo para controlar essa inflação, que foi o que aconteceu, por exemplo, aonde? Na Argentina, se não me engano, agora há bem pouco tempo. Acho que não estou a falar enganado. Que houve uma inflação de 20 e tal por cento e ela está reduzida agora a 0,5%. E vocês perguntam-se como é que é capaz disso? Bom, criando outro tipo de sistemas e criando ali outra coisa. Agora, aquilo que eu vos posso falar é, nós vamos ter também a moeda da Anubis. A moeda da Anubis vai ter 21 milhões. 21 milhões, exatamente igual ao Bitcoin. Temos o GLGNS. Todas estas moedas vão operar em conjunto. Agora, não estão a operar em conjunto agora, porque não há forma disso. Agora, o que vai ser feito é que para criar então essa stablecoin A, ou seja, para as pessoas terem acesso à stablecoin A, que é o que muitas é o que já está a haver procura agora, que é o que é? Stablecoin é a anónima, é privada e é descentralizada, que é que vai estar dentro do sistema bancário. Então, cada vez que as pessoas quisessem mover para dentro do sistema bancário, o que é que elas vão ter que fazer? Malta, acompanhem aqui. Vão ter que comprar LGNS, ok? Através de cripto, compram LGNS, queimam o LGNS para ter acesso ao A, quem manda o LGNS para ter acesso ao A tem então o A e a partir dali como é que se diz? Ah, Anónimas. são automaticamente anónimos. Não há mais transação a partir dali. Que verificável, auditável, nada. É o A, sabe-se que aquele A movimentou para ali, mas é uma conta digamos assim, vai ter um registro, sim, que aquela quantidade de LGNS movimentou dali para ali, mas é uma conta comum a todos. Vai ser a mesma, portanto, eu fazendo uma transação, eu vou agora ao supermercado e compro esta garrafa de água. O Daniel vai agora e compra um pacote de bolachas. Alguém vai e vai abastecer o carro. Tudo paga com a moeda A. É a mesma conta a fazer esses pagamentos, mas cada um de nós tem a nossa conta, ok? Então, e isso depois, interligando depois com o GLGNS e com a moeda da Anubis, que vou falar mais à frente ainda, por isso eu disse, esta live vai ter um pouco de conteúdo e um pouco de aprofundamento nesse sentido, portanto vai demorar um pouco, mas aquilo que vai acontecer é o quê? O LGNS com certeza vai ganhar valor. Agora, não vai ganhar valor agora, não vai ganhar valor no próximo ano, provavelmente, ou provavelmente vai ganhar valor ainda este ano. Portanto, hoje perguntaram-me assim: o que é que tu achas em relação ao LGNS? Vai continuar a cair ou vai ganhar valor? O que é que tu achas? O que é que pode chegar? O que é que não pode chegar? Bom, malta, eu pelo que eu vejo do sistema que está a ser criado, eu já falei. Eu previ o LGNS a 3,80, previ que ele subisse logo a seguir, ele subiu, não disse valores. Depois eu cheguei-vos a dizer: preparem-se para a próxima queda. Ele foi, já não me lembro quanto, já nem interessa. Aproveitaram quem chegou a 4,5, como o Johnny estava a falar. Entretanto, agora está outra vez a cair, porque é a inflação que é criada. Portanto, vocês têm duas hipóteses quando se trata aqui do sistema da Origin que nós partilhamos aqui. Ou vocês estão aqui a curto prazo, vocês estão aqui literalmente a curto prazo e fazem como o Johnny, e como outras pessoas que estão por aí, e nada é mau, porque isso é mesmo literalmente o que a LGNS e o que a Origin nos permite fazer. Tem espaço para toda a gente, a médio prazo, a curto prazo ou a longo prazo. Porque nós sabemos que, independentemente de tudo, nós compramos a moeda e, independentemente do valor, nós estamos a ganhar. Portanto, é aquela história que eu sempre falo. US$ 150 agora, por exemplo, são 38 moedas. Ou vamos pegar US$ 1. Vocês peguem US$ 1, pessoal. Se vocês quiserem fazer conta com US$ 1, que para ser mais simples na vossa cabeça, US$ 1 agora dá-vos 0,25 moedas. Ok? Porque o Johnny falou uma coisa que diz: este sistema não é para pessoas que vêm cá com pouco dinheiro. Pá, é a opinião dele e eu respeito, mas eu posso-vos comprovar, literalmente, que é errado. Literalmente, é matemático e está à vista de toda a gente, só não vê quem não quer. Se vocês puserem US$ 1 agora, US$ 1, vocês estão a ver aqui, US$ 1,
Em um dia, em 7 dias não têm nada. Em um ano, $6, 6 vezes mais. Se a moeda se mantiver aqui. Se a moeda for para $1, vocês têm $1,50. Nunca perderam dinheiro. Mas isto não é nada. Estamos um ano, ok, com $1 apenas, né? Ponham para 2 anos. São $10. Ponham para 3 anos. São $67. Ponham para 4 anos. São $436. Ponham para 5 anos. São $2.804. Com a moeda a $1. Daqui a 5 anos, queira Deus que eu não esteja errado, que nós nunca temos garantia de nada a 100%, ok, pessoal? Não é garantia, mas daqui a 5 anos, a Origin cá continuará, o preço do LGNS pode ser $1 ou pode ser maior, e portanto, eu já vos falei um pouco no percurso do LGNS que vai ter, portanto, imaginem-se que ainda falta produzir aquela quantidade toda de LGNS para poder ter o backtest da stablecoin A partir daí vai depois ser convertido em outra situação. Eu já vou lá chegar mais à frente e vocês é que sabem o que vocês vão querer fazer. Ok? Literalmente assim, vocês é que sabem aquilo que vocês vão querer fazer. Então o que é que vai acontecer aqui? Vai acontecer que se vocês, $1, em 5 anos vocês têm $2.804. Se a moeda tiver a $3, vocês têm 3 vezes mais isto. Se a moeda tiver agora a $3,88, vocês têm $10.000. Vocês só começaram com $1 em 5 anos. $1, pessoal. $1 pode-vos mudar a vossa vida, ok? Literalmente, na oportunidade certa, na hora certa, no sítio certo. $1 pode literalmente mudar a vossa vida. Ah, tu estás a falar histórias. Não, veja o Bitcoin. $1 em Bitcoin em 2009, vocês eram multimilionários agora, se não mesmo bilionários, já não precisavam mais nada. $1 noutra moeda que vocês possam pensar, eram milionários. XRP, Solana, o que fosse. $1, arrisco mesmo a dizer $1 em IMS, no mesmo tempo do Bitcoin, por exemplo, vocês vão ser milionários. E eu aqui como é que eu digo? Não me queimo em estar a dizer isto. Portanto, às vezes é a vossa mentalidade que não quer aceitar as coisas, porque não é eu que vos estou a mostrar, é o sistema que vos está a dizer. Agora, $1 que vocês deixam no banco é literalmente $1 que não vale nada. É um euro que não vale nada. Daqui a 5 anos, o euro vale menos, o dólar vale menos e vocês têm menos valor patrimonial, menos valor financeiro. Aqui em contrapartida, vão ter um crescimento. Obviamente que existe risco, uma vez mais, obviamente que nada é garantido, ok? Pode, às vezes, surgir alguma situação que não, que, portanto, transcenda tudo o resto, mas o que é garantido e aquilo que nós temos vindo a vivenciar, reparem a migração que está a acontecer agora. Se fosse outro tipo de protocolo, vocês estão aqui, muitas pessoas que participam em muita coisa. Eu próprio participo em muita coisa. Eu próprio já vi muita coisa. Estão aqui outras pessoas que já viram muita coisa por aí fora, diferentes, iguais, não importa. Mas reparem na migração que está a acontecer agora. Passarmos da Polygon para a Anuis. Se fosse outro protocolo, vocês já não tinham acesso ao vosso capital. E vocês podem dizer se é verdade ou se é mentira aquilo que eu estou a dizer aqui. Sem resposta. É completamente verdade. É completamente verdade, não é? Quem já vivenciou situações dessas sabe perfeitamente que a partir do momento que há histórias que aparecem disto e daquilo, que vai haver uma não sei o quê, uma transação não sei o quê, o mais certo é ficar sem a nota. Ponto. Ficas, mas Aliás, Ou melhor, quando aparece uma migração, já sabes já o que é que vai foste. acontecer ao teu capital. Já foste. Eu quando vejo uma migração, eu digo logo, já foste. Fazer uma live que eu disse e perguntei às pessoas, vocês já acham? Porque nós temos uma certeza que é o quê? É que o LGNS não baixa de $1. Ou seja, uma certeza no sentido de que eles têm um mecanismo que está dentro do contrato que diz que se o LGNS for inferior a $1 no mercado, eles usam o valor de tesouraria para recomprar esse LGNS, queimar e mantê-lo Ora, aí estável a está. $1. Acabaste de dizer o que eu queria dizer. O que é que eles vão fazer? Repara, compram e queimam dinheiro. Simples. Sim, sim. Simples. E a moeda volta a subir outra vez. E o que é que acontece? As pessoas continuam a acreditar, continuam a comprar, continuam a entrar dinheiro.
volta outra vez a cair abaixo de um, eles chegam, pegam no capital, compram e voltam a meter o dinheiro Pronto. lá em cima. Mas depois aí entra uma outra situação que eu falei ao pessoal. Vocês acham que a Origin no ecossistema que já comprovou ser, né? Que não estamos a vivenciar isso, principalmente aqueles que estão bem desde o início como eu. Vocês já acham, por algum momento, com o objetivo que eles têm, que eu já falei aqui de forma aberta e o mais simples possível, vocês já acham que eles vão querer estar a gastar o dinheiro que têm em tesouraria para estar a recomprar a LGNS e a queimar a LGNS? O que é que eles ganham com isso? Eles perdem o dinheiro que acumularam. Mas por isso é que eu estou a dizer, eles não se vão querer queimar. Ou Mas seja, lá Mas a está, longo mas é isso que eu estou a dizer. O objetivo, portanto, o pessoal e eu próprio me assusto com o valor. Sejamos sinceros, eu próprio me assusto com o valor está a cair, 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 cair. Agora, por isso eu fui encontrar informação mais além, por isso eu fui à busca de mais informação e por isso eu estou-vos a passar, né? Que é para vocês terem, digamos, um descargo de consciência. O valor vai cair, o valor vai continuar a cair. E eu posso-vos literalmente falar isso pelo gráfico, né? Vocês viram aquelas linhas que eu fiz ali, né? Se eu for aqui aumentar aqui o gráfico, por exemplo, nós estamos a ver, eu não aumentei aqui a linha, mas se viermos daqui de trás é a mesma linha. Portanto, muitos perguntaram que queriam saber um pouco mais de trade e tudo mais. Pronto, isto tem a ver com análise técnica de metem trading. um buy limit. Mas reparem lá uma coisa, portanto, estas linhas verde e azul que estão aqui em baixo já foi tipo, digamos, suportes e resistências, né? Mas reparem, ele está num canal de descida, ok? Ele está literalmente dentro de um canal de descida. Ou seja, estas duas linhas que estão aqui na diagonal, a vermelha, criam um canal, que é o quê? Eu estou a explicar, o João já sabe, né, o que eu estou aqui a falar, alguns já sabem, mas há outros que não sabem. Então, para entenderem, ele tocou aqui num ponto, veio para baixo, criou aqui, digamos, um fundo, né? Está aqui um fundo, ele voltou a subir, voltou a vir no mesmo topo. Portanto, se nós interligarmos e desenharmos uma linha daqui a este topo e a estendermos para a frente, né? Vai nos dar então esse canal, ok? Tanto do topo como do fundo. Então dá-nos este canal. E reparem como ele está a respeitar este canal sempre e vai vir aqui para um dólar. Ok? É garantidamente que ele vai vir para aqui para um dólar. O que é que pode acontecer também? Pode acontecer que eles se desenvolvam muito antes disso acontecer e ele daqui não passe para baixo, porque nós estamos aqui a ver esta linha laranja que eu meti aqui, é o último fundo que tem criado. A azul era o fundo anterior, a verde era o fundo anterior, e portanto que agora a azul tornou-se um topo, uma resistência, ok? E ela pode estar aqui a oscilar agora dentro do canal, sem descer mais. Se ela começar aqui a oscilar, se ela começar aqui a oscilar e sair deste canal de desvalorização, ela pode literalmente vir voltar, andar aqui a oscilar e começar a ganhar valor. Portanto, isto como é que a gente confirma estas situações? É analisando os dados da blockchain, como o Johnny estava a falar, aí eles hoje queimaram não sei quantos milhões de moedas. Então isso faz com que mesmo que haja pessoas a vender como eles queimaram, ela mantém-se no mesmo valor. Se ela se mantiver agora aqui neste canal, por isso é que eu falei com alguém hoje, e está aqui a pessoa, se quiser se pronunciar, eu disse, eu prevejo hoje outra vez aqui a 6, 7, 8 dólares. Porque se eu for puxar aqui mais para cima, os 8 dólares aqui. Espera aí, os 8 dólares tenho que vir buscar o painel atrás para ver. Não, exato. Bom, é mais ou menos aqui. Yeah. 9 dólares, 8 dólares e 90. Seria outra linha. Porque é aqui, estão a ver aqui o topo desta vela, aqui, e estão a ver aqui um fundo. Então aqui faz, digamos, um topo. Então ela pode voltar aqui a chegar. Se ela quebra, pode ir lá para cima. Portanto, obviamente que isto tudo depois vai depender do decorrer do protocolo. Ok? Mas há duas hipóteses. Ou ela continua a cair daqui, porque ela está aqui no, dentro ainda do canal, né? Conforme eu digo. Portanto, se eu aproximar aqui, vocês podem ver. Posso aqui aproximar ao máximo, né? Para vocês terem uma percepção melhor. Ela está mesmo aqui na linha de coisa. Ela ainda pode vir para aqui e vocês pensarem que ela já saiu do canal. Não. Para ela sair do canal, ela tem que voltar a testar aqui e começar outra vez a subir. Aí sim saiu do canal de descida. Ok? Mas isto comprova-se também com dados dentro da blockchain, porque isto é uma criptomoeda com um protocolo por trás e com um ecossistema por trás. Não é uma pura simples moeda ou um puro simples ativo que não há nada a mais além de trading, ok? Portanto, é diferente, ok?
Mas vocês podem, portanto, ver aqui essa situação. Eu estou a ver aqui muitas mensagens no sítio. Toda a gente está a saber o problema, já vais a tantos sítios mínimo pagamento. A cair mais do que caiu há umas semanas, abaixo dos 3,20, então vai chegar a $1. Esse mecanismo está muito bem feito. Linha tendência, tens que esperar pela confirmação depois do canal, sem confirmação. Vá lá, o Rafael falou, eu estava a falar, nem estava a ver a mensagem, mas agora o Rafael, lá está, ele também sabe um pouco de trading, o João também, que eu conheço, a Cláudia, acho, não sei se a Cláudia acho que sim, também um pouco. Portanto, elas também podem dar a vossa opinião e podem falar alguma coisa. Mas pronto, isto para vos dizer o quê? Portanto, de todo o raciocínio, porque já vai aqui em 2 horas de live. Então, há todo um desenvolvimento a ser feito. E um desenvolvimento a ser feito num protocolo desta dimensão, no que eles querem se tornar no futuro, malta, não vai ser em 1 ano, ou 2 ou 3. Ok? Eu vou já ser honesto convosco. Obviamente me inquieta ver o preço a cair, no entanto, eu sei que estando no stake, mesmo que o preço caia, e nós temos aquela conta que eu fiz com $125 inicial, entretanto coloquei lá mais 50, ou seja, tem 178 desde janeiro, e eu tenho lá $200, mesmo com este preço. Eu entrei a 7, depois meti mais 50 a 5, e a moeda a este preço tem lá 200 e poucos dólares. Ou seja, a moeda caiu 50% do valor, literalmente 50% do valor, e eu continuo a ter 200, eu continuo a ter mais $30, apenas com 120, apenas com 178 no total, eu continuo a ter mais $30 do que aquilo que comecei. Então eu não perco dinheiro. E é aquilo que o Johnny falou uma vez no grupo, e é verdade. Mesmo que a Origin nos pague apenas 5% vá, 5% ao mês, digamos assim, é muito melhor que qualquer banco a 5% ao ano, ou a 10% ao ano, em que tu perdes 2 ou 3% por inflação também. Ok? Então vocês têm que começar a mudar a vossa mente. Se vocês quiserem ganhos rápidos, é fazer como o Johnny estava a dizer: comprar aqui na baixa, vender na alta, comprar na baixa, vender na alta, fazendo contas matematicamente a ver se as taxas compensam, ok? Comprar aqui, digamos que aqui faz uma baixa e volta aqui. Se compraram aqui, é ver a posição. Se não, deixam-se estar e pronto, verem literalmente aquilo que vocês querem fazer. Aproveita, espetas aqui um bocadinho da tua aula do LTX e diz ao pessoal aproveitar para fazer aqui um DCAzinho, que é uma maravilha. Mas exatamente, mas lá está, estava a falar quem está aqui a curto prazo. Agora, quem estiver aqui a longo prazo e quiser ver todo o desenvolvimento da coisa, uma coisa eu vos posso dizer: o que está no contrato de stake da moeda e do LGNS nunca vai ter fim. O que está no contrato, ok, pessoal? O que está no contrato. Mas há um bocado o João falando uma coisa que era o que eu também queria chamar a atenção: é no contrato está lá a declarar as métricas ou a partir daquele valor chega lá. Não, o contrato não é assim que funciona. Um contrato inteligente é código, é matemática. Então eles dizem, é garantido que se o preço de mercado chegar a $1, eles recompram e não sei o quê, tudo de forma automática, ok? É tudo que seja matematicamente. Agora, essa parte do stake acabar não diz no contrato. Ok? Diz que o contrato é renunciado, diz que o contrato é irrevogável e que o contrato não sabemos que um contrato deployado dentro de uma blockchain, ele não pode ser alterado, nem pode ser, não podem sacar fora. Sim, existem aqueles contratos que têm uma função por trás, que eles podem, por exemplo, mudar uma pool, ou seja, eles podiam, se tivesse essa função, que não tem, ok? Que não tem, mas se tivesse essa função, eles poderiam dizer aqui, a pool do LGNS já não é mais o DAI, mas é uma moeda que, nem, que é centavos de dólar. Aí vocês perdem dinheiro, porque eles mudaram para outro contrato, ou seja, eles mudaram para outra pool, né? Mas o contrato mantém-se o mesmo, mas é outra pool, que é uma pool que não tem uma moeda estável por trás e nós perdemos dinheiro. Isso poderia acontecer, e acontece em muitos contratos por aí fora, no entanto, na hoje não pode acontecer. Eles não podem mudar essa pool, eles não podem desligar o contrato de staking, eles não podem fazer nada dessas questões que nós estamos mais que habituados por aí fora, ok? Isso tem que ficar realmente ciente na vossa cabeça, ok? Agora, há risco na mesma, como eu costumo dizer, como eu digo, sim, há risco. O risco é um hacker desenvolver um protocolo de conseguir hackear a blockchain, que é praticamente impossível. É praticamente impossível. Mas há uma pequena possibilidade de que isso possa vir a acontecer no futuro. Ok? Todo o sistema que foi desenvolvido, todo o sistema que foi desenvolvido, houve sempre alguém que conseguiu passar por cima do sistema.
tanto na realidade como online. Os bancos foram criados, chegam a roubar contas, chegam a roubar fundos do próprio banco. As caixas da ATM foram criadas para guardar o dinheiro seguro, são arrombadas. Ok? O que é que eu posso dizer mais? Todo o sistema que foi criado, literalmente, tem o seu risco. Ok? Nada é infalível. Nada é infalível. A blockchain tem essa promessa de ser infalível, de não poder, de não haver hacks. Porquê? Porque tem diferentes pontos de acesso que têm que ser ao mesmo tempo para isso acontecer. Agora, nem o melhor computador da NASA consegue fazer isso. Atualmente. Ok? Não digamos que num futuro, daqui a 5, 10 anos, alguém consiga desenvolver um supercomputador que consegue hackear centenas de milhares de pontos ao mesmo tempo e conseguir roubar fundos dos contratos inteligentes ou das criptomoedas, ok? A tua queridinha Aave, a Aave foi hackeada e roubaram não sei quantas etéreos. Vá lá, vá lá. A Bybit foi hackeada. Já. A Binance ainda não foi hackeada, mas já teve ali uma outra situação. A Mas Coinbase a acho que já A foi Binance já teve hackeada. que bloquear capitais por causa de uma tentativa de. Mas lá está, eles conseguiram Já impedir. conseguiram bloquear, sim, 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 sim. Não chegou a ser hackeada, Já, já. Mas mas pronto. A Aave roubaram milhões em Sim. Ethereum, E meu. a PancakeSwap e tudo Já. isso, né? Portanto, vá lá. É por isso que existe risco na mesma. É uma situação mais segura, digamos, mas existe risco igual, ok? Então vá lá. Mas portanto, pessoal, está aqui já 2 horas de live e eu não falei tudo, né? Mas vocês já conseguiram pegar a visão, digamos, um pouco mais geral, um pouco mais aprofundada. Já vos falei aqui algumas situações do que é realmente a origem, do que é que. Malta, eu estou perplexo. Honestamente falando, eu estou perplexo com algumas das informações, consoante aquelas iniciais que eu vos falei, deles já terem previsto esse Covid, que eles não diziam Covid, mas diziam que era uma crise. Como é que era? Uma crise medical, não é bem medical, havia outro termo que agora não me lembro de cabeça. E Sanitário. depois. Hã? Sanitário, será? Não, era outro termo, tipo doença, mas não era bem uma. É uma outra merda, já agora não me lembro do nome, literalmente não me lembro. Depois uma crise também financeira que eles tinham previsto, etc., que também aconteceu, mas foi assim uma crise mais soft. Ah, e estou mais perplexo ao facto de eles terem previsto toda essa situação de ataque do Israel com o Irã e, portanto, essa situação, e isso, sou honesto, foi o que me meteu mais. ah, mais alerta, ou digamos mais perplexo, mais de boca aberta sobre toda a situação. E ainda uma coisa inicial que eu não vos falei sobre a Origin. A Origin, portanto, o campeão Johnny, portanto, tem uns outros insights, né? Tem outra opinião que eu respeito bastante, foi por isso que eu peço. Um, portanto, vá lá. A Origin não foi só criada para esses países, de facto, foi criada para nível mundial, porque de facto é o mundo inteiro que precisa desse sistema, literalmente falando, é as pessoas do mundo inteiro, e eles estão literalmente a dar a soberanidade às pessoas que mostram-nos o desenvolvimento da situação, que eles estão realmente a implementar cada vez mais leis para controlar o povo, para controlar a população. E isso é uma outra coisa que eu não toquei, que era para tocar quando estávamos a falar do sistema da Orge inicialmente, que é literalmente esse. Nós estamos englobados num sistema e os governos, os Estados, mas isto é geral, não é só em Portugal, é em todo o mundo. Eles cada vez mais querem controlar as finanças das pessoas. E isso vem derivado da Orge, vem derivado ao que ela vem representar para o mundo inteiro e derivado a isso. Porque nós estamos dentro de um sistema que ele vai colapsar, malta. Esse sistema que nós estamos agora, nós estamos a trabalhar 8 horas por dia, 5 dias por semana, ou mais, às vezes, cada um de nós, cada um no seu país, e nós descontamos. Nós descontamos para a segurança social, para impostos, para o que for, para o para o CNC, ou lá o que é, não sei, no Brasil não me estou a recordar agora do termo correto, mas para essas situações todas. Vocês têm na vossa ideia que é para pagar, ou que seja, que estão a descontar para vocês, quando vocês forem para a reforma, terem aquele dinheiro. Meus amigos, vocês estão enganados, mas vocês estão redondamente enganados. O dinheiro que vocês descontam não é para vocês. O dinheiro que vocês descontam é para as pessoas mais idosas que já trabalharam 40 anos e que agora estão na reforma e que estão a receber. Nós estamos na maior pirâmide do mundo inteiro sem as pessoas se aperceber. As pessoas estão de tal maneira que eu costumo usar estas expressões, peço desculpa se alguém levar a mal, as pessoas estão com umas palas à frente dos olhos, como se usa os cavalos e os burros.
em que têm que ficar ali e só olham assim e não veem o que está à volta, porque se elas tirar as palas dos olhos, elas veem. Fala-se que não há nascimentos, fala-se que cada vez mais a população envelhece mais idosa. Não há nascimentos. O que é que acham que vai acontecer? Se não há pessoas novas a trabalhar para a população mais idosa que já está a entrar no seu estado terminal, o que é que acham que vai acontecer? Não vai haver rendimentos para pagar toda a gente. Baixam as pensões, ou etc., ou fazem alguma coisa. O que é que eles estão a fazer? E isso foi uma coisa que eu não toquei, e foi isso que também me chocou bastante quando eu pesquisei informações sobre a Orange. O que é que o mundo está a fazer? Não digo nomes, mas digo o mundo está a fazer. Essa situação da pandemia do Covid, não sei o quê, foi uma forma, foi uma forma, literalmente, e opá, peço imensa desculpa se há aqui algum pessoal médico, ou o Rafael está aqui, mas ele também pode falar, acho que da mesma versão que eu vou falar, mas logo se vê, que eles tiveram que criar uma forma de conter essa população idosa. Então o que é que criaram? Um vírus, uma gripe que veio de não sei de onde, não sei de quê. Onde é que eles fazem os testes laboratoriais? Onde é que eles fazem? Em África. Não estou a dizer o país, onde é que eles fazem? Ah, Como é que eles fazem os testes laboratoriais? Não sabem. não por acaso. Em animais de estimação. Animais de estimação não, animais não domesticados. Como quais? Ratos, roedores, etc, etc. De onde é que veio o Covid? Alguém sabe qual foi a origem do Covid? Supostamente morcegos. Morcegos? Eu não ouvi essa versão, mas pronto. De todas as maneiras. Pronto, estou aqui a ver o chat só agora, portanto, Cláudia, tens liberdade para o que estás a dizer agora. Pronto, mas antes eu também tinha liberdade para estar a falar com qualquer um que conhecia sobre o que eu queria. Só não te poder para falar em política. Era uma coisa apenas. Olha lá, os nossos descontos atuais estão para pagar os que estão agora a receber. Nós, nós não vamos ter quem desconto para nós, exatamente. O Brasil mesmo não terá dinheiro para a geração daqui a 35 anos se aposentar. Vejam lá os dados que o João está a falar. E o João está a falar de certeza com dados garantidos que, pela informação que ele tem, né? Ratos, vá lá. A Cláudia disse aqui, ratos, foi em laboratório. Exatamente, eu ouvi ratos, ouvi morcegos. Pronto, ok. Vou nessa. Abraços, pessoal. Pronto, forças, não é? Portanto, o que é que aconteceu? Os testes de laboratório são feitos em roedores, ou aves voadoras também são usadas, algumas. Portanto, o morcego também se inclui nas aves. Reparem, o Covid veio dos ratos, ou dos morcegos, que seja. Como é que veio? Foi dos testes laboratoriais. Nenhum rato foi nascido com um vírus. Porque nasceu com um vírus. Nenhuma doença que existe. Porque que, isto vamos entrar aqui numa discussão muito mais profunda, mas só para eu fazer a conclusão. Toda a doença que existe, toda a situação que existe no mercado foi criada por alguma coisa para depois também gerar valor para uma possível solução. Agora o vírus dos ratos, antavírus, por exemplo. Mas, por exemplo, nós temos a gripe. O que é que foi criado para a gripe? Vacinas contra a gripe. Nós temos uma febre. O que é que foi criado? Comprimidos. Nós temos não sei o quê. O que é que foi criado? Pumba. Já percebi, sou José, que você se interessa muito. Então agora vou-te fazer a ti uma questão. Que Hã? Não percebi. eu Desculpa. agora vou-te fazer uma questão muito simples. Já vi que tu gostas disso. Então eu vou dizer assim: sabes que está provado que a SIDA foi criada para matar pessoas. Está Sim, provado. sim. Pronto. E é isso que eu te estava a dizer. O E vírus do agora, Covid foi criado para isso. yeah, agora Está nos documentos da Origin. A Patrícia está a dizer aqui. Podemos falar da Origin, mas nós estamos a falar da Origin. Só que estamos a fazer uma ligação às coisas que estão a acontecer, que eles disseram que ia acontecer. para tu teres uma ideia, a SIDA foi criada para matar pessoas. E agora faço-te e digo-te assim: a SIDA tem cura, sabias? Claro, tudo tem cura. Pronto. Tudo o que eles criaram tem uma cura. Só que eles não querem. Ora, aí está. E estas vacinas que foi injetado e que foi imposto, onde é que está a tua liberdade de tomar a decisão se queres tomar a vacina ou não? Foi imposto. Não podias viajar, não podias isto, não podias ir para o trabalho, não podias sair de casa, tatati, tatatá. Onde é que está a liberdade? Digam-me. A liberdade do mundo. Eu não vejo liberdade em nada, literalmente em nada, pessoal. Nada. Antigamente havia liberdade, mas havia ética. Isso aqui é
a questão. Antigamente havia ética. Nós tínhamos a liberdade, mas com ética. Nós sabíamos nos respeitar, nós sabíamos estar em sociedade. Hoje em dia não sabemos porque nos impõem regras que a gente tem que cumprir. A famosa liberdade perdida. Por isso, opá, com esta situação da liberdade sou mesmo radical porque de facto é aquilo que eu experiencio, né? E vá lá. Agora, nós estamos a fazer a ligação a hoje porque, de facto, os documentos que estão na Dark Web sobre a Origin vêm daí, vêm desse tempo, Foda-se. vêm desse tempo, vêm dessas situações. Eles querem, literalmente, e eles prevê, como eu estava a dizer, a Pena. Origin prevê então a situação sobre o controle das finanças de cada um de nós. Ok? Então, eles vêm literalmente propor, desenvolver uma situação que nós vamos ter uma solução a isso. Para fugir, ou digamos, não é para fugir, mas para estar fora dessas imposições, para estar fora das obrigações e livres. No fundo, é livres. Foi por isso que eu me entusiasmei bastante com este protocolo e é por isso que eu me dedico bastante tempo a este protocolo, porque de facto eles têm a situação completamente estudada e cada vez mais que vou mais a fundo sobre o estudo desta situação, eu vejo cada vez mais informação e que remonta a situações que nem nos passa pela cabeça. Está anotado. Pronto, mas de facto, então, como eu disse, a Orge vem com esse conceito. O que é que eu vos posso dizer mais? No futuro, ainda uma questão que o Johnny também colocou inicialmente foi sobre o GLGNS. Portanto, eu falei, eu não entendi inicialmente porque é que o GLGNS tinha sido criado, qual seria o sentido, né? Foi por isso que eu vi aquilo a subir, vi o valor a ir sempre para cima, para cima, para cima. Foi que comecei também cada vez mais a querer comprar e para não perder digamos, o comboio, a carruagem e, e poder saber mais informações também. E de facto chego à conclusão que é aquela questão que o Johnny tocou, que eu disse que ia lá chegar e que também já foi falar aqui por outras pessoas, é que o LGNS no futuro irá ser convertido em GLGNS. Ok? Obviamente para quem quiser, não será obrigatório. Qual será a forma, qual será os ganhos, qual serão as vantagens, isso ainda não sabemos. Mas o que sabemos e pelas contas e pela minha lógica de raciocínio, aquilo que eu posso falar é que vai ser muito mais vantajoso para nós e as pessoas que estão a sair do LGNS, né, que estão a descartar, que neste momento, portanto, é aquela questão: nós vamos estar a ganhar a curto prazo comprando e vendendo. Ok, tipo top, força. E eu estou a acumular LGNS que no futuro poderão servir a converter em GLGNS e passo de ter 2.000 para 3.000 ou 4.000. Não sei. E tu fizeste ganho a curto prazo, mas e o teu património? Chapéu. Pois tens que recomeçar. E com outros valores. E etc. Tintim, tintim, tintim. E portanto, vá lá. Pessoal, em relação ao GLGNS também, pronto, fiz agora a ligação. Em relação à Anubis Coin, ainda não há muita informação, portanto, ela será criada no futuro. É a moeda que será usada pela própria Anubis. Quando é que isso será? Não sei. E antes de mais alguma coisa, portanto, não sei. Pedro, tens a mão levantada, força. No seguimento daquilo que estavas a falar, imagina essa situação. Num mundo em que tu tens um controle total financeiro pelas entidades bancárias, pelos governos, essas coisas todas, e de repente tens vou chamar de funil, em que é completamente descentralizado e anónimo. Como é que tu achas que o resto do mundo se vai comportar em relação a isso? Vai O ser, resto do mundo está controlado. sim, sim, sim. Eu percebo a questão e eu também já pensei nisso. E uma das Essa parte Cláudias também. essa parte que tu falaste há bocado, das previsões, que foste ver, em que tu já falaste uma ou duas vezes da situação, pá, de uma possível guerra mundial, essas coisas todas. Epá, normalmente as guerras aparecem por questões financeiras. Sim, mas aqui, pronto, bom, o que está por trás daquela guerra é muito mais complexo que isso, mas pronto.
Não quero estar a entrar muito em detalhe aí também, pronto, não vale a pena. Hum, Isto só foi para fazer uma integração que realmente a hoje preveu aqui várias coisas que já aconteceram, prevê outras que estão para acontecer. E eles fazem updates na Dark Web. Para lá chegar não é fácil, precisas ter um computador anónimo, precisas ter uma série de cenas que eu nem sei bem aquilo que fiz. Foi andando a ver, honestamente falando. E lá consegui chegar, mas é preciso interação com uma carteira, e depois não pode ser uma carteira que não tenha nenhum valor dentro, e eu fiquei desconfiado e tal e coisa, e pronto. Portanto, podem ver aí um pouco da complexidade da coisa, e eu não me fiei muito, mas pronto, depois lá cheguei e eu disse, aí percebo porque é que eles realmente estão toda essa proteção, né? Teres que ter valor na carteira, etc. Eles não te tiraram, ou seja, eles não me tiraram o valor da carteira e tudo mais, está lá tudo igual. Mas eu também não faço transação nenhuma naquela carteira, nem quero. Pus lá um valor só e deixo aquilo só para isso mesmo. Pronto. E até estou aqui com dois telemóveis que vocês podem ver, que um deles é que está com a Dark Web e o outro que está para mim normal, porque não tenho mais nada literalmente no outro. Porque não sei, de facto, a Dark Web é muito perigoso porque eles conseguem ter conexão a tudo que vocês têm dentro do sistema que vocês usarem. Portanto, atenção, pessoal, atenção realmente àquilo que vocês fazem, informem-se primeiro, e pronto. Mas é responder à tua pergunta, que já foi a pergunta de uma outra live da campeã Cláudia, também já analisei, eles não mencionam, portanto, isso lá por agora. Hum, Agora, o que eles mencionam, ou seja, o que eu posso ter como conclusão é que de facto vai haver alguma resistência, né, por parte de quem controla as situações, que eles falam ali numa elite e tudo mais, e etc. Hum, Agora, a razão porque que a Origin é completamente descentralizada e completamente anónima é porque os desenvolvedores não são públicos. E eles falam, por exemplo, os desenvolvedores são chineses, tem um da Alemanha, que isso foi um choque tremendo para mim. Alguém que faz parte da equipa de desenvolvimento da Alemanha. Eles não falam nomes, não falam pseudonomes, não falam nada, só falam mesmo a origem. Chineses, japoneses, coreanos, um alemão e um de americano. Agora, mais do que isso não vos posso falar, então, e isto para dizer o quê? Pronto, em relação à tua questão, é que se eles são anónimos, eles conseguem sempre ver o que é que portanto, são pessoas vivas, né? Digamos assim. Eles vão ver o que é feito mundialmente e vão adaptar o protocolo a isso. Por isso é que também não podem também desenvolver tudo de uma vez, né? Eles vão introduzindo. Agora, por exemplo, é aquilo que eu falei no grupo, quando postei o GLGNS a 90 e tal mil ou a 100 mil, o que é que vocês acham que vai acontecer aqui? Porque já repararam bem na foto que eu pus. GLGNS, Awake. O que é o Awake? É a Origin. Ok? O Awake é a Origin. Vocês podem ver aqui, no canto esquerdo, Awake, o símbolo da Origin, dentro da Anubis. Se formos aqui ao site da Origin, Awake, o símbolo da Origin. Ok? Então, o que é que eu estou a dizer, o que é que eu estou a querer dizer com isso? É que de facto vai começar a criar visualização. Porquê? Reparem, o GLGNS tem quantos holders atualmente? Eu nem sei. Deixa eu ver aqui. Eu literalmente nem sei quantos holders tem atualmente. Né? Sim. Ahm, não, o que é que ele está? Não é. Não sei se alguém tem a resposta aí, o meu computador está um pouco lento. E se neste momento tivermos que nos posicionar, o que fazemos? LGNS ou GLGNS? Foi aquilo que já te respondi. Cada um tem que ver de acordo com os seus objetivos e depois o melhor das duas coisas é estar nos dois. É aquilo que eu posso dizer. Agora, se tu tens que escolher por um, é uma decisão pessoal. Estás a perceber? Agora, agora perdi-me no. Eu estava a ver. Tem uns 58 mil holders. Vá lá. Tem 58 mil holders o GLG nessa agora. E eu agora até estava aqui a ver e estava aqui a circular, porque reparem, agora é literalmente um bom momento para quem quiser entrar. Neste momento, o GLGNS é um bom momento para quem quiser entrar. Queres vender a tua por 1000 euros?
Nada disso. Tu és louco. Tu és louco, o quê? Porque olha aqui, olha o que é que aconteceu aqui. Ok, pessoal? Vocês Ai, têm que ver. Bitcoin, fosse. O GLGNS atingiu aqui o primeiro topo, 92 mil, caiu, ficou aqui na região dos 79 mil, né? Voltou depois aqui 80 mil, ou seja, ele cresceu e ficou por aqui. Foi aqui 88 mil que fechou uma vela, no 82 mil, pronto. Entretanto, caiu aqui para, reparem, 71 mil. Voltou a crescer, né? Voltou a cair aqui, dias atrás, agora estou num time frame maior, né? Tenho que pôr um time frame mais pequeno para ver essa subida e essa queda. Deixa lá ver. Vamos ver? Ele teve aqui a primeira subida, caiu. Agora teve a segunda subida, caiu. Caiu de 90 e... Ele chegou aqui, foi, quando é que ele chegou? Caraças, 109 mil. Ai, ai. Mas pronto, de onde ele fechou 99 mil, caiu aqui a 80 mil. Portanto, este é literalmente uma boa possibilidade de entrada para o segmento. Ok? E só tem apenas 58 mil holders. 58 mil holders. Imaginem o Bitcoin quantos holders tem, para vocês terem uma comparação. Porquê que eu estou a comparar com o Bitcoin no GLGNS? Porque o GLGNS tem 100 vezes menos, 100 vezes menos o supply do Bitcoin. O Bitcoin tem 21 milhões de Bitcoins em todo o mundo. O GLGNS só terá 210 mil em todo o mundo. Não 1 milhão, 210 mil. Vocês podem ver, literalmente, eu nem sei quanto é que está disponível para compra. Agora, deixa lá ver quantos é que se aparece aqui. Total supply 209 mil, ok. Mas tenho aqui ir à. mas era o que nós falamos, era o que já tínhamos falado da última vez. Vai ser preciso muito LGNS para ser trocado pelo GLNS. Não, portanto, aí, só aí equilibrar as coisas, porque vai ser preciso uma quantidade enorme. Exatamente, exatamente. Vá lá. E portanto, eu depois estava aqui com um outro raciocínio em relação ao GLGNS, já não me lembro. De ele ter aparecido com uma Awake. Portanto, era aí que eu queria chegar. Imaginem que o GLGNS, né, agora já saí de lá, mas não importa. O GLGNS só tem 58 mil holders, né? 58 mil holders. Com digamos, o patrocínio, digamos assim, está lá marcado Awake. O que é que vocês acham quando acontecer ali 1 milhão, 2 milhões de utilizadores no GLGNS? Eles vão querer saber de onde é que aquilo veio. De onde é que aquilo veio? Da Anubis, da Awake, que é a Origin. Então, e como é que eles chegam lá? Pela Origin, pela Anubis, para chegar lá. Ok? Então, digamos, é aquela coisa que eu digo, é eles até encontrar, ou seja, até desenvolverem, até darem a primeira passada de uma roda dentada, por exemplo, de uma bicicleta, até vocês darem a primeira pedalada, vocês ficam no mesmo sítio, mas a partir que dão a primeira pedalada, vocês continuam a pedalar praticamente sem esforço, se não for numa subida, né? Mas pronto, para vocês entenderem que é tipo uma bola de neve, né? Quando a gente fala o efeito de bola de neve, é que aquilo é literalmente difícil de começar. Mas a partir do momento que começa, vai rodar sobre si mesmo, ou seja, vai praticamente trabalhar sobre si próprio. E é isso que eles estão aqui a criar com tudo. E é isso que no futuro, e o objetivo deles é esse mesmo, é no futuro, literalmente no futuro, ter uma. E eles dizem isso no white paper. É um flywheel, né? É uma roda voadora, digamos, que é a tradução correta para português, sobre o próprio protocolo. E é isso que eles estão a criar. Uma moeda vai ser escassa, a outra moeda é mintada infinitamente, a outra tem um supply fixo para os sistemas de pagamentos e etc. Estão a ver? Pois Vai eu ter. estou a perceber também, desculpa lá, José, Sim. eu percebo, e eu percebo um pouco disto também, Uhum. mas o que eu percebo é que eles criaram um ecossistema que vai ser sempre, é tipo uma máquina a funcionar, se salta uma peça, a máquina deixa de funcionar, e uma coisa, aí vai ser a mesma coisa, que uma vai precisar da outra, e vai ser sempre Exatamente. assim esse ciclo. Exatamente, exatamente. É isso mesmo. É isso mesmo.
Portanto, ok, essa parte também agora do GLGNS está falado, portanto acabei. Não cheguei a Anubis, mas pessoal, também já não vou fazer muito mais, prolongar muito mais. Vamos deixar tudo o que é Anubis para a próxima live, ok? Só vou agora responder aqui às perguntas que estão aqui no chat e se alguém tiver mais alguma questão, mais alguma opinião a falar ou a deixar, esteja à vontade. A Cláudia está-me a... Lá está, não é interessante. Agora, respondendo à tua pergunta, pronto, eu estou aí na linhagem americana, mas obviamente os desenvolvedores são anónimos. Como é que eles são anónimos? Dentro da Dark Web é tudo anónimo, ok? Então começou por aí. A Origin veio, eu já disse aqui em várias lives passadas e agora posso confirmar isso, que a Origin veio de dentro da Dark Web, né? Ah, que foi um algoritmo desenvolvido dentro da Dark Web e que então eles vêm de lá. Agora, como é que é montada toda a estrutura? Obviamente que, portanto, eles como pessoa, né, eles não se declaram que são os donos da Origin, mas isto eu também não, isto eu não posso confirmar, mas ou eles fazem ou fizeram através da própria Origin. Através lá das comunicações na Dark Web, que agora já não está tudo acessível, porque tem que ter um crédito maior na carteira e não sei o quê. Pronto, não é? Pronto. Um, eles têm lá podem ter lá colocado um link inicial, as pessoas registaram-se lá, algumas, meia dúzia que foram, mas tudo começou através dos NFTs também, através do início. Bem, lá no início tínhamos que comprar um NFT para ser os mensageiros, para ser os masters, para ser as pessoas desenvolvidas do sistema. E eu posso-vos falar também aqui mais um insight sobre a Origin nesse sentido, é que as pessoas que começaram inicialmente na Origin, as pessoas, eu estou a falar de pessoas, mas eu não sei quem elas são, ok? Eu sei que são endereços de carteira. Aqueles endereços de carteira que começaram inicialmente na Origin, que isso também foi uma das coisas que eu tive a andar a ver, literalmente já não estão mais na Origin. Ou seja, as pessoas iniciais que tinham acesso à informação inicial, né, num canal direto ou qualquer coisa, já não fazem mais a Origin e provavelmente ignoraram ou eliminaram esse canal de informação e por isso é que a informação não chega cá abaixo a nós, né? Esse é o mal de nós estarmos algures cá em baixo na linhagem. Agora, em outros sistemas que nós estamos diretamente ligados ao início, à base do sistema, aí nós conseguimos ter sempre acesso à informação, porque se o sistema fizer alguma coisa, ele comunica-nos, né? E pronto, vá lá. É assim que se desenvolveu aí a Origin. Tó, é tudo o que eu tinha para vos trazer, já foi muito, 3 horas, Deus me livre. Não sei se há mais algum comentário, mais alguma questão, mais alguma situação que queiram expor, queiram comentar, simplesmente, não sei, sejam à vontade. Se não existe nada, damos então encerrado literalmente esta chamada. Para a semana, para a semana prevejo que vai ser outros 3 horas. Não. Para a semana será apenas 1 hora, porque é só para mesmo o protocolo da Anubis. Ou seja, tudo o que é na Anubis vou-vos começar a mostrar pouquinho a pouquinho para vocês poderem fazer as coisas e tudo mais.